Você sente que tem algo que não está normal na sua saúde? Seja aquela barriga inchada, estufada ao longo do dia ou no final do dia, seja aquela fadiga, aquele cansaço, aquela exaustão, ou uma dor de cabeça que sempre aparece, principalmente na época ali do seu período, na sua época menstrual, o fluxo menstrual muito forte, cólicas exacerbadas, uma irritabilidade, e você pensa, será que isso é normal? Hoje você vai entender quais são os sinais silenciosos de um corpo inflamado, aquela inflamação crônica de baixo grau, subclínica. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você não me conhece, eu sou Evelyn Guerra, nutricionista funcional, e aqui nesse canal a gente fala sobre saúde, saúde da mulher, longevidade, epigenética, e para você não ficar de fora de nada disso, já subscreve aqui nesse canal, porque toda quarta-feira a gente tem vídeo novo e vídeo de valor. E também não se esqueça de dar um like, que dessa forma você ajuda que esse conteúdo fique disponível para mais outras pessoas. Hoje nós vamos falar de 5 sinais silenciosos que podem estar acontecendo aí no seu corpo, que demonstram que pode ser sim uma inflamação de baixo grau. O primeiro deles é aquela névoa mental, aquele cansaço, aquela fadiga ao longo do dia, que você pode até dormir até bem, mas durante o dia você fica se arrastando, parece que tá com zero energia, parece até que nem dormiu bem. Normalmente esse tipo de pessoa é aquela clássica pessoa que não sobrevive sem o café ao longo do dia. Sempre precisa de um cafezinho depois do almoço, ali de tarde, e fica tomando um café com a dependência mesmo desse café. Isso porque a desculpa é: eu preciso de mais energia. E essa baixa energia pode ser real, porque as suas mitocôndrias, as suas usinas de energia que estão lá dentro da sua célula, elas podem estar funcionando de forma inadequada ou de forma mais lenta por falta de algum substrato, ou por falta de alguma vitamina, nutriente, mineral, ou até mesmo pelo excesso de estresse oxidativo que está atrapalhando ali elas a funcionarem. E aí existem alguns pontos importantes que você pode fazer para otimizar a saúde das suas mitocôndrias, como por exemplo, evitar a carga tóxica no seu dia a dia. Muitas pessoas estão com estresse oxidativo, com o aumento dessa inflamação, com o aumento da carga tóxica no corpo, por estar presente em um ambiente cheio de poluição. E aí a gente não olha só para a poluição do ar, dos carros, de fábricas, mas até mesmo dos cosméticos, daquilo que a gente utiliza na nossa pele, daquilo que a gente utiliza na nossa casa, na higienização da nossa casa, nos desodorantes, nos perfumes. Isso não quer dizer que você precisa retirar tudo do seu dia a dia, não, mas existem algumas substâncias que vão sim alterar a sua saúde, isso porque elas agem como disruptores endócrinos e atrapalham alguns processos e mecanismos no seu organismo. Inclusive aqui nesse canal a gente tem vídeo falando aqui sobre os tóxicos, sobre a inflamação. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que depois de você terminar de assistir esse vídeo aqui, vá lá conferir, que vale muito a pena. Se você tem esses sintomas aqui de fadiga, de cansaço, de baixa energia, você precisa avaliar na sua rotina aqueles pontos que podem estar sobrecarregando o seu corpo, que podem estar atrapalhando a sua produção de energia aí. Outro ponto que você deve observar é a falta de vitaminas e nutrientes, que aí você vai avaliar nos seus exames de sangue. Você vai avaliar a ferritina, vitaminas do complexo B, como por exemplo a B12, B9. A B12 é um tipo de vitamina clássico que pode sim estar baixa em pessoas que têm esses tipos de sintomas. Então avalie aí nos seus exames de sangue se elas estão abaixo de 600. Algumas pessoas precisam estar com elas ainda um pouco mais elevado. Um segundo sinal é aquela distensão abdominal, que às vezes até parece que você está grávida de alguns meses. Principalmente no final do dia, ao longo do dia, essa barriga pode começar a ficar mais distendida. Isso porque pode estar ocorrendo uma falha na sua digestão. E a digestão, ela se inicia desde lá do início, não é, com a mastigação. E aí você vai avaliando ponto a ponto da sua digestão. A primeira parte, a mastigação. Será que você está fazendo uma boa mastigação? Será que você está comendo depressa, com rapidez? As pessoas que comem muito rápido, elas não vão ativar de forma adequada suas enzimas digestivas. E com isso, sua digestão não vai ser bem completa. Então o primeiro passo é essa mastigação. Depois da parte da mastigação, você vai avaliar também o seu estômago. Será que o seu estômago ele está produzindo enzimas de forma eficiente? Será que está produzindo ácido de forma eficiente? E aí algo que ajuda na produção de enzimas e na produção desse ácido é você adicionar um shotzinho de limão ou até um vinagre de maçã ali antes da refeição ou junto da sua refeição. Claro, se você não tem nenhuma gastrite ativa. A gente também tem vídeo aqui no canal falando sobre a digestão e tá um vídeo bem completo, um vídeo muito bom quando
quando você terminar de assistir esse vídeo aqui, vá lá conferir. Você já percebeu que aqui esse canal ele é rico e tem muito conteúdo de valor, então não se esqueça de subscrever. Ainda continuando na parte da digestão, o seu intestino, quando recebe um alimento que não é bem digerido, ele pode começar a fermentar. E havendo essa fermentação e produção de gases, você vai notar aquela distensão abdominal, aquele mal-estar, muitas das vezes até aquele gases em excesso ou aquele gases mais preso ali no seu intestino. Algumas pessoas podem ter até uma obstipação intestinal ou, pelo contrário, aquelas fezes mais líquidas. E aí existe um ponto muito importante a nível da saúde intestinal, é justamente a sua mucosa intestinal, a parede, a sua barreira intestinal. Essa sua barreira intestinal, ela precisa estar saudável, ela precisa estar permeável, mas de forma adequada. Ela não pode estar hiperpermeável. Isso porque quando aparece o leaky gut, que é essa parede hiperpermeável, isso pode ser o início de uma inflamação silenciosa que vai levar para o seu corpo inteiro. Quando ocorrem essas aberturas, essas falhas na sua barreira intestinal, algumas substâncias que não eram para atravessar essa barreira começam a atravessar, como por exemplo, partículas de bactérias, algumas partículas de alimentos que não eram para atravessar ali. E isso tudo vai ativar o seu sistema imune a uma inflamação. E essa inflamação silenciosa ali no seu intestino vai começar a gerar substâncias, partículas que podem ser levadas para todo o seu corpo através da circulação. E aí, isso pode ser um gatilho para iniciar uma inflamação em algum outro lado ou até mesmo a geração de alguma doença, de acordo com o seu sistema-alvo. Como, por exemplo, algumas pessoas podem ter maior sensibilidade na glândula da tireoide. E essas proteínas inflamatórias a nível ali da tireoide pode atrapalhar a sua saúde, pode atrapalhar a sua funcionalidade. Inclusive, é uma relação muito forte em pessoas que têm problemas intestinais, pessoas que têm esse leaky gut com o hipotireoidismo de Hashimoto. Inclusive, muitas autoimunes, muitas doenças autoimunes estão justamente relacionadas com a sua saúde intestinal. Mas agora vamos para o sinal 3. O sinal 3 é aquela retenção de líquido, um peso nas pernas. Tem pessoas até que sentem dores nas pernas. E aí eu vou te falar que isso não é normal. Isso porque a inflamação altera a permeabilidade dos seus vasos, dos vasos sanguíneos, e dificulta a sua circulação e o sistema linfático. Então chegar ali no final do dia com as suas meias marcadas, com a sua roupa marcada ali no seu corpo, vendo mesmo aquele edema, os anéis apertados ou aquela sensação de peso no corpo, isso não é normal. Vale a pena sim você investigar. E investigar também o nível da sua inflamação. Inclusive, a gente tem disponível um teste gratuito, que é o teste da inflamação, para você entender o nível da sua inflamação. Isso não é um diagnóstico, mas te dá um guia para você saber o seu ponto de partida, aonde você está. Também vou deixar um link aqui de abaixo do vídeo, mas você vai lá só quando terminar de assistir esse vídeo aqui, porque ainda temos muita informação de valor. Um quarto sinal são as dores musculares, aquelas dores musculares sem grande motivo. E você sente aquela rigidez, aquelas articulações mais rígidas, a musculatura dolorida, aquelas dores nas costas, parecendo que tem vários nódulos ali nas suas costas, e até mesmo pode aparecer nódulos ali nas suas costas, no seu ombro. Algumas dessas dores podem ser o resultado do seu sistema imunitário a liberar citocinas inflamatórias, que vai gerar essa certa dor, que sensibilizam os seus receptores a essa sensação de dor. E da onde está vindo essas citocinas inflamatórias? Muitas das vezes elas podem vir justamente daquela inflamação intestinal que a gente acabou de falar. E o seu sinal e o seu sintoma está dando lá na sua musculatura ou lá nas suas articulações. Inclusive, nós acabamos de comentar sobre as doenças autoimunes. E a artrite reumatoide é justamente uma doença autoimune que pode ter sido desencadeada de uma inflamação silenciosa vindo lá do seu intestino. Agora, o quinto sinal é muito comum, é o que mais aparece na minha clínica e é o que eu mais vejo as pessoas comentando ali no Instagram, mandando mensagem pra mim, que é a dificuldade de perder peso ou aquele desejo insano por doces. Esses dois pontos, eles podem vir sim de uma inflamação crônica silenciosa, eles podem vir de uma certa resistência à insulina, eles podem vir de uma disbiose, ou eles podem vir de todo esse conjunto, de todo esse grupo. E aí o grande problema que vem nessas situações é que o emagrecimento, ele não vai acontecer da noite pro dia. Muitas das vezes a pessoa tá ali ansiosa, querendo emagrecer, querendo começar ali uma dieta super rápida, milagrosa para emagrecer rápido, mas diante de um quadro inflamatório, de um quadro de resistência à insulina, de um quadro de disbiose, isso não vai acontecer da noite pro dia. Assim como houve uma cascata para chegar nesse episódio, vai haver uma cascata pra gente reverter tudo isso. E aí a gente vai precisar cuidar dessa disbiose, vamos precisar cuidar dessa inflamação, dessa resistência à insulina. E aí entra um produto milagroso que a gente já falou aqui também no canal, que é aquelas canetas emagrecedoras, não é? E essas canetas emagrecedoras, elas podem sim te dar aquele up inicial. Isso porque você não vai sentir fome, você vai ficar como se estivesse
sempre saciada. E aí você não vai ter aquela impulsão de ficar comendo o tempo todo. Só que existem alguns problemas nessas situações, que é, você não vai estar tratando a sua questão na raiz do problema. Você não vai estar tratando a sua inflamação, você não vai estar tratando a sua impulsão e compulsão alimentar, você não vai estar tratando a sua deficiência nutricional, você não vai estar tratando a sobrecarga de tóxicos que está aí no seu corpo. Então existem vários pontos que você precisa levar em conta, não só para o emagrecimento, mas para a sua saúde. E aí, se você quer emagrecer de forma saudável, é justamente aquele básico da dieta, exercício físico, mas também de reduzir essa inflamação silenciosa crônica. E aí, Evelyn, como é que eu vou reduzir essa inflamação? Você vai olhar o seu intestino, cuidar desse seu intestino, você vai reduzir essa sua resistência à insulina, abaixando, reduzindo a sua carga glicêmica, a sua quantidade de hidrato de carbono que você adiciona ali no seu dia a dia. E a gente já comentou aqui também que toda vez que você for consumir um hidrato de carbono, coloque junto a proteína, não deixe esse hidrato de carbono sozinho. Então, se você for comer aquele pãozinho, uma bolachinha, até mesmo uma fruta, não coma de forma isolada. Adicione sempre uma proteína em conjunto, como por exemplo ovos, queijo, carne, frango, peixe. É muito interessante você reduzir alguns gatilhos inflamatórios que vêm da alimentação, como por exemplo algumas sementes. O amendoim é um deles, até mesmo pode atrapalhar a predominância estrogênica em algumas mulheres, pode atrapalhar também na parte da candidíase de repetição. Os farináceos, aquela farinha em excesso, inclusive as farinhas que têm o glúten, os laticínios, e aí tem muitas pessoas com problemas da lactose, mas mesmo que você não tenha nenhuma questão da lactose, é interessante que você reduza esses laticínios, porque existe uma proteína chamada caseína que pode atrapalhar sim a sua saúde intestinal. Isso, o nosso objetivo é reduzir esses alimentos gatilhos. Você pode reduzir também esse tipo de alimento. E aí você pode se perguntar, Evelyn, então o que eu vou comer? O que eu vou adicionar na minha alimentação? São aqueles alimentos ricos em nutrientes, como por exemplo ovos, frango, peixe. Você pode até adicionar alguns legumes que não fermentam tanto ali no seu intestino, como por exemplo cenoura, courgette, chuchu, a batata, até alguns tubérculos dá para ser adicionado se junto de uma boa fonte de proteína. Há algumas frutas antioxidantes, como por exemplo os frutos vermelhos, os mirtilos, o kiwi, o ananás. O ananás tem uma enzima que ajuda na sua digestão. O abacate também é um ótimo alimento. E eu não posso deixar de falar do caldo de ossos. O caldo de ossos, ele ajuda ali na sua reparação intestinal e na recuperação do seu intestino. Isso porque ele é rico em glicina, e a glicina é um aminoácido que auxilia ali a saúde do seu intestino. Esses são os passos de como sair dessa inflamação. Mas o primeiro passo é entender esses sinais para poder remediar esses sintomas. Desinflamar o corpo não é tomar um sumo milagroso ou um remédio milagroso ou fazer uma dieta radical de 3 dias. Desinflamar o corpo exige matérias-primas eficientes, matérias-primas certas para o seu organismo, aquele nutriente para o seu fígado funcionar de forma adequada, para fazer a biotransformação que ele precisa fazer, para dar aquele suporte intestinal que você precisa, que todos nós necessitamos, e para nossa regulação, para a regulação bioquímica do nosso corpo. Por isso, se você identificou 2 ou mais sinais desses que a gente comentou aqui, você precisa fazer o teste da inflamação. No teste da inflamação, você vai saber o nível da sua inflamação e qual o seu sistema-alvo, o sistema que você tem que dar maior prioridade. A gente sempre fala deles aqui em todos os vídeos do canal praticamente, porque é muito importante que você saiba o seu ponto de partida. Saber o seu sinal, saber o seu sintoma, saber aonde você está é o primeiro passo para desinflamar. E depois você pode seguir para o Desinflame na Prática. O Desinflame na Prática é um guia bem completo que vai te auxiliar nesse passo a passo. Isso porque você vai ter um ponto inicial, um ponto de partida, o que você tem que adicionar na sua rotina de acordo com a sua realidade. Você vai encaixar aqueles pontos do guia inicial dentro da sua realidade, não vai ser nada surreal. E depois que você fizer esse passo inicial, você já vai notar toda a diferença aí no seu corpo. Você já vai notar aquela redução daquele cansaço, a sua barriga mais desinchada. Eu te desafio você fazer aquele primeiro passo, aquele passo inicial, e depois você volta aqui e me conta se você não teve uma melhora aí na sua saúde, no seu corpo. Depois, o segundo passo ali no Desinflame na Prática é justamente você seguir o seu sistema-alvo. Aonde você tem que dar maior prioridade? Será que é para a saúde da minha tireoide? Então você vai seguir o guia ali da saúde da sua tireoide, também sendo adicionado dentro da sua rotina, dentro da sua realidade. E aí você pode se perguntar, Evelyn, mas lá vai ter muitos suplementos para eu adicionar? Será que eu vou ter que gastar rios de suplementos para adicionar no meu dia a dia? Lá vai ter um guia da suplementação, mas vai ter também um guia de ervas que você pode adicionar, de alimentos específicos que você vai adicionar aí na sua rotina, que vai auxiliar nesse seu sistema-alvo. Então não é uma lista de suplementos que você vai ter que adicionar na sua rotina aí, que vai ter que gastar rios de dinheiro. Mas se for para você adicionar um tipo de suplemento, você já vai ser certeiro. É esse suplemento que eu preciso, porque o meu sistema-alvo é esse aqui. E se você tem alguma dúvida sobre o Desinflame na
Prática, você pode entrar em contato. Inclusive lá no Instagram a gente tem mais informações, você pode entrar em contato comigo por lá, envia uma mensagem por direct, você pode também mandar uma mensagem aqui nos comentários, que eu vou ter o gosto de te responder e de te auxiliar. O Desinflame na Prática tem ajudado muitas pessoas, é um passo a passo, é um guia que eu adiciono nos meus pacientes de forma personalizada para eles, é um guia que eu adiciono na minha saúde, na saúde dos meus familiares, que eu tenho certeza que vai fazer total diferença para sua saúde e para toda a sua família. E eu vou ficar por aqui, um forte abraço e eu te vejo lá do outro lado no Desinflame na Prática.